Então, vamos entender primeiro o conceito disso. Por que esse conceito de escalonar e desescalonar apareceu no nosso dia a dia médico? Vocês todos que são muito jovens, muitos de vocês, eu acho que tem alguns contemporâneos meus aí, espero que tenha algum colega. O que aconteceu, pessoal? Esse conceito ele é mais contemporâneo, ele vem junto aos conceitos, aos conhecimentos melhores da sepse. Quando a gente começa a entender melhor a fisiopatologia da sepse, começa a se preocupar que a doença sepsis, a síndrome séptica, quanto mais você atrasa o antibiótico, quanto mais você demora em poder tratar especificamente o agente bacteriano, maior a mortalidade do doente. E eu não sei se algum de vocês já viram, eu tenho um post publicado sobre isso lá no feed do Instagram, uma curva bem importante do Kumar. O Kumar é um médico pesquisador do Canadá, da McMaster, que é uma universidade importante do Canadá, uma universidade muito legal, porque já produziu conteúdo de PBL, de medicina de problemas, né? Prática baseada em evidência, medicina baseada em evidência. E essa universidade tem pesquisadores muito fortes na área de clínica nossa. E o Kumar é um deles. Ele produziu, logo no começo de 2000, eu tenho essas publicações feitas, eu coloco até um gráfico para mostrar para vocês lá, que quanto mais você atrasa o antibiótico nos quadros de sepsis definida, sepsis com choque séptico, maior a mortalidade do doente. Então, veja só, quando você atrasa isso até 72 horas, por exemplo, a mortalidade chega perto de 100%. Então, se o doente tem sepsis, choque séptico, você demora 2 a 3 dias para começar um esquema que seja efetivo, a mortalidade é muito alta. Então, o que aconteceu? Depois que a gente começou a conhecer esse processo, a gente começou a fazer esquemas antimicrobianos mais precoces. E aí você fala, pô, mas eu não posso errar. E você tem razão, você não pode errar o esquema antibiótico com uma sepsis. Por que você não pode errar? Porque se eu errar e atrasar para recuperar esse erro, a mortalidade aumenta. Então, cada hora que passar, cada meia dúzia de hora, esse doente vai acabar morrendo mais. Então, o que aconteceu conosco? Então, quando a gente recebeu o sepsis, eu tinha, por obrigação, de fazer um esquema muito amplo, muito escalonado. Aí veio o primeiro conceito. E se o doente respondesse bem, eu sabia que o esquema estava indo bem, e obviamente que não era, professor, ele traz com 2, 3 antibióticos, esse esquema com 3 antibióticos não seria todos necessários para combater aquele processo de infecção. Realmente que é um agente bacteriano que você poderia combater. Então, você teria que desescalonar depois de um período de melhora clínica, de acordo com as suas evidências. Se tivesse evidência, por exemplo, microbiológica, tivesse uma evidência clínica efetiva, alguma coisa que te desse o direito de desescalonar o esquema antibiótico. Entendeu isso? Então, o primeiro conceito forte de escalonar e desescalonar, ele começa de maneira assim, pulverizada, que todo mundo fala a mesma língua. Por exemplo, eu estou falando isso, e você já ouviu falar isso várias vezes. Então, isso aparece com a sepse. Porque o que aconteceu no passado? Deixa eu contar isso, que é um negócio muito legal. Se você conseguir entender, você vai entender melhor essa base do escalonamento esquema microbiano. Quando nós lidávamos, por exemplo, com grão neutropênico febril, neutropênico febril, pacientes que têm leucemia linfoma, que você faz quimioterapia, faz agranulocitose, cai o neutrófilo demais, né, faz neutropenia severa, pós-quimioterapia, também tem leucemia, né? Você tem que fazer quimioterapia para fazer toda a indução do esquema quimioterápico, para você poder tentar matar essas células neoplásicas, e ele vai ter um período, né? Um período que vai estar com nível de neutropenia grave. E esse paciente infecta com bactéria ou não. E o que aconteceu nessa época? A gente não escalonava desse jeito. Até hoje ainda aceito dessa maneira. Então, a gente pegava o neutropenia febril, tratava o que tinha mais evidência microbiológica. Por exemplo, a gente sabia que o número, numa época mais antiga, o gram positivo era muito importante. Depois passou para o gram negativo ser importante, e hoje em dia está meio a meio, vamos chamar assim. Então, a gente pegava essa evidência microbiológica e usava antibióticos que cobriam esses agentes. E não usava um escalonamento maior, diversos patógenos de uma maneira mais ampla. E a gente escalonava gradativamente. Veja só, um doente grave como é o doente neutropênico febril, você concorda? Ele está com neutropênico. E ele faz uma infecção bacteriana e fica muito grave. E mesmo assim, a gente tinha permissão de ficar aguardando, nós temos ainda a permissão de aguardar que algum sinal clínico de não melhora ou de piora para você escalonar o antibiótico. Então, o neutropênico febril tão grave como ele é, a gente não começava esquemas tão longos como a gente faz com a sepse hoje.
Então, o conceito de escalonar, ele fica muito mais forte com o movimento da sepse. Então, a gente começa a ter esse movimento mais amplo. Então, isso é um conceito importante para a gente. Então, você vê o neutropênico febril, um ambiente muito grave, mas ele não tem muito esse conceito de escalonar muito grande. Você pode começar com uma droga que cubra bem bacilos gram-negativos primeiro, por exemplo, com pseudomonas, usar primeiro pepina, cefalosporina de quarta geração, ou piperacillin e tazobactam, são as duas drogas melhores no meu entendimento para começar. Piperacillin e tazobactam pode ser que a gente tenha uma tendência mais de utilizar. E só depois, se esse doente não for bem, depois de 48 horas, você introduz, por exemplo, um esquema para gram-positivo, que é glicopeptídeo, para cobrir Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Entendeu isso? Aí você fala, mas professor, se ele começar por Staphylococcus aureus resistente à oxa, de cara, não vai morrer mais? Então, essa é a pergunta. Não, as evidências mostram que não permite. Por que não? Porque as infecções por bacilos negativos têm uma infectividade e virulência maior do que as infecções de cocos gram-positivo para o neutropênico febril. Então, quando você utiliza uma piperacillin tazobactam ou cefepime para o neutropênico febril, você consegue controlar a doença, mesmo que haja cocos gram-positivo que sejam resistentes à oxacilina, por exemplo, Staphylococcus aureus, principalmente. E você permite você introduzir a partir de 48 horas. Então, você vai ficar de olho nesse doente, focado nele. Se ele tiver um agravamento, ou melhorar o seu esquema inicial, você introduz o glicopeptídeo, que é a vancomicina. Ele vai estar com piperacillin tazobactam, cefepime, e você associa o glicopeptídeo com 48 horas. E a mortalidade, mesmo que haja comprovação de Staphylococcus aureus, você tem entrado com a vancomicina no segundo dia, é a mesma que se tivesse entrado de cara. Olha que interessante. Essa é uma informação os estudos clínicos mostram para a gente. O maior grupo que faz isso chama EORCT, que é uma organização europeia para tratamento de câncer. É a maior entidade hoje europeia que cuida de estudos clínicos por câncer em todos os níveis, não só na infectologia, nas infecções, mas também na oncologia, nos tratamentos oncológicos. Então, os colegas que fazem muita oncologia têm o EORCT, né, que é uma sigla, né, que é uma organização europeia para tratamento de câncer, né? E eles conhecem bem também, porque eles usam muito quimioterápicos, protocolos quimioterápicos relacionados a esse doença. Então, vejam só, quando você vai manejar o neutropênico febril, você vê que você cria um escalonamento. Você começa com um esquema menor e vai escalonando gradativamente. Diferente da sepse. A sepse não faz isso. Você começa muito escalonado e vai desescalonando gradativamente. Então, é assim. Por que isso? Por que a gente tem feito isso? Porque as evidências científicas mostraram isso para a gente. Não é porque, veja só, o paciente com neutropenia febril, neutropenia febril é tanto grave tanto quanto sepse, em termos de gravidade, quanto infecção bacteriana, evolui muito mal, porque a doença de base é muito agressiva também. Mas por que a gente tem essas diferenças? Porque as evidências científicas mostraram isso. Estudos clínicos bem feitos mostraram que há uma diferença desse manejo e você pode fazer isso com tranquilidade.